Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Abram comigo no livro de Romanos. Vou ler no capítulo 1, começando com o versículo 21, que diz: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O problema do homem não é que ele não conhece a Deus. O seu problema é que ele não reconhece Deus como Deus. Na década de 1960, iniciou-se o esforço de Satanás, chamado de revolução sexual. Era basicamente um esforço dos poderes das trevas para destronar a retidão, pureza, santidade e piedade, entronizar o mal, a imoralidade, a degradação e a sujeira das trevas. Satanás foi ruidoso em seu esforço de fazer o que fazia. Ele era muito evidente, para ser franco. Eu lembro dos distúrbios das universidades. Eu lembro dos tumultos das ruas. A guerra do Vietnã estava no auge. Era como se o povo da América erguesse o punho e blasfemasse contra Deus. Uma das canções, irreverentemente, usava esta terminologia em seus versos. Aparecia constantemente nas estações de rádio de todos estes Estados Unidos. Deus era chamado o Grande Papai. Referia-se a Jesus Cristo como o bastardo. O Espírito Santo era intitulado de o Grande Fantasma. Esta foi a aura que introduziu uma sociedade que tem andado agitada desde essa época. É uma guerra em que estamos hoje. É uma batalha violenta que continua cada vez mais acesa. É uma batalha das forças das trevas para profanar esta nação e eventualmente destruí-la. Como resultado dessa nova revolução sexual, viver juntos sem o benefício do casamento tornou-se lugar comum. O adultério, um modo de viver. O homossexualismo, outro modo de viver. A juventude ficou confusa porque não tinha um modelo para seguir. Cada minuto, cada 60 segundos, um jovem adolescente, ainda hoje, nos Estados Unidos da América, contrai a sífilis, uma doença venérea por causa dessa revolução sexual. Hoje, ainda não se conhece uma cura para a herpes, que graça nos Estados Unidos da América, com centenas e milhares de jovens indo aos seus médicos e com lágrimas amargas dizendo: ninguém vai me querer agora. Este é outro resultado da revolução sexual. Centenas de milhares de mentes estão parcial ou totalmente destruídas por causa da cocaína e heroína e outras drogas alucinógenas, outro resultado da revolução sexual. 1,5 milhão de abortos no ano passado. Crianças assassinadas no ventre das suas mães. E essas mães nunca irão recuperar-se enquanto viverem, serão afetadas espiritual e psicologicamente pelo resto da sua vida. Tudo isso é o resultado da revolução sexual que diz: nós sabemos mais que a Bíblia e que o Deus desta Bíblia. E por que os Estados Unidos da América estão numa situação dessas? Estamos lutando para sobreviver. É uma batalha que mesmo os nossos crentes não conhecem e não entendem. Eu sinto que não estamos conscientes da sutileza de Satanás e como é poderoso esse conflito em que nós estamos vivendo. O comunismo em geral, até que o nosso
atual presidente Reagan assumiu o poder, praticamente não encontrou resistência nenhuma. E o presidente dos Estados Unidos hoje está lutando quase que sozinho em seu esforço para conter com o poder e os recursos americanos os males do comunismo. E eu quero lhes dizer uma coisa sobre o comunismo hoje. Nós, americanos, pensamos que ele não chegará aqui. Pensamos que nunca iremos ser perturbados por essa calamidade das trevas. Se não pensamos isso, pensamos, bem, ele não é tão grande problema, não é muito diferente daquilo que temos. Você não o conhece e se é tolo ao ponto de pensar assim. O comunismo não é uma ideologia, não é um governo, é uma religião do inferno. Isso é o que ele é, uma religião das trevas que se propôs a conquistar o mundo inteiro, e os mestres atrás dos muros do Kremlin não mudaram em nada os seus objetivos, e a sua intenção ainda hoje é tomar o mundo inteiro, e eles odeiam os Estados Unidos da América quanto podem. Quando você apanha o seu jornal, ou liga a televisão e ouve a respeito da América Latina e da insurreição comunista e da invasão desses países, especialmente em El Salvador, na maior parte do tempo o que dizem não é verdade. Muitas vezes o que você lê com seus olhos e ouve com seus ouvidos não se assemelha com aquilo que está acontecendo lá. É o propósito dos senhores do comunismo dominar a América Central e o México para chegar às portas dos Estados Unidos da América. Mas o poderio comunista não pode nos derrotar. Nosso poder é muito grande. Todavia, podemos nos derrotar a nós mesmos pelo mal, pecado e corrupção e sujeira das trevas. Nos Estados Unidos da América, os vadios e preguiçosos são recompensados. Por isso o presidente está empenhado nesta luta. O país vem procurando receber, sem querer dar nada, já há 3 décadas. A América foi fundada na convicção de que o suor rolando da sua face não é um insulto, é um privilégio. Nossa formação é essa. Isso é que fez a nossa nação grande. Isso que a tornou forte. Eu fui criado nessa escola. Talvez eu tenha sido desprovido, mas quando eu nasci, meu pai e minha mãe apanhavam algodão para viver. Os que moram no norte do país não sabem o que é isso, mas vocês do sul sabem a que me refiro. Mas eu não julgo que o governo me deva alguma coisa só porque meu pai e minha mãe viviam em extrema pobreza. Sou grato a Deus por ter tido o privilégio de nascer nos Estados Unidos da América. Apesar disso, com o privilégio de adorar a Deus de todo o coração e forças de alma e mente e espírito. E o nosso país hoje não está na melhor forma. E eu vejo o humanismo secular e os seus males, e eu vejo e observo certos pregadores de um pseudo-evangelho que negam a palavra do Deus Todo-Poderoso e voltam as suas costas a Jesus Cristo. E ainda hoje, alguns estão processando o presidente porque proclamou o ano de 83 como o ano da Bíblia. Pense no que eu estou dizendo. Estou cansado disso. E você? Estou cansado disso. Fico doente com uma porção de coisas que acontecem nesse país. Fico alegre com uma porção de coisas, mas fico doente com outras. Fico doente com o Supremo Tribunal de Justiça, que não pode definir pornografia. Isso me faz mal. Fico doente com os que fazem leis e se preocupam em salvar espécies em extinção, mas não tem uma lei para salvar 1,5 milhão de abortos aqui nos Estados Unidos da América.
Estou farto de um sistema educativo que ensina que nós viemos do macaco e elimina Deus das salas de aula das escolas públicas. Estou doente com denominações que pretendem proclamar o evangelho e depois ordenam homossexuais para pregar. Estou cansado de pregadores mortos pregando sermões mortos a uma congregação morta. Estou doente com países de nada cuspindo na nossa bandeira. Estou farto de políticos que vendem a sua alma por alguns votos e poucos dólares. Estou cansado desses liberais comunistas que vivem elogiando a Rússia e chutando os Estados Unidos da América, a terra dos bravos e lar dos livres. Estou cansado mesmo de toda essa imoralidade. Estou cansado desses astros do rock and roll, viciados, cabelo longo, mal cheirosos, que são apresentados como exemplos para a nossa juventude dos Estados Unidos da América. Estou cansado. Estou doente dessa podridão que se apresenta como um divertimento nos nossos aparelhos de televisão. Não aguento a evolução, o humanismo, o materialismo e o comunismo. Estou doente de ver os Estados Unidos da América recebendo bofetadas desses ridículos ditadores de meia pataca que andam por aí e nós ficamos de braços cruzados diante desses Khomeines, Gaddafis e desses Castros. Eu não aguento mais. Esta é a maior nação de toda a face da terra. Este ainda é o país mais poderoso que o mundo já viu. E eu desejo informar a Satanás, ao pecado e às trevas. E eu desejo informar àqueles que rasgam a nossa bandeira e cospem nesta Bíblia e riem e zombam do Todo-Poderoso. Esta nação, enquanto for fiel ao Deus do céu e ao Deus desta Bíblia, como Supremo Deus, nunca cairá e vai permanecer firme para sempre e sempre e sempre, porque ela foi fundada na Bíblia e o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Não se pode separar os Estados Unidos da América de Jesus Cristo. As reuniões de avivamento são parte da vida desta grande nação. E eu me comprometo com vocês. Neste domingo de manhã, neste belo dia 8 de maio, que os edifícios, o equipamento, o mobiliário, a terra, tudo que diz respeito a esta propriedade, irá pregar esse evangelho puro e simples de Jesus Cristo, sem compromisso, sem medo e sem favoritismo. E eu lhes prometo que glorificaremos o grande e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele reinará supremo como o campeão, o cabeça, o presidente e a glória de tudo que procurarmos e tentarmos fazer. E eu lhes prometo que faremos tudo o que nos for possível fazer para levar este evangelho de Jesus Cristo não só a toda parte dos Estados Unidos, fazendo tudo para trazer a América de volta a Deus, mas faremos o máximo para levar este evangelho até os confins da terra, porque Satanás declarou guerra ao evangelho de Jesus e nós declaramos guerra a ele. E o nosso Deus, Ele é maior que todo o poder das trevas e todo o poder do pecado. E seremos vencedores. E se você não crê nisso, leia a última página deste livro. O mal não triunfará, Deus vai triunfar. O mal não vencerá, a justiça irá prevalecer. Louvado seja Deus.